Oi, pessoal! Hoje nós vamos ver um conteúdo novo, que é o conteúdo de média, mediana e moda, tá? Média, mediana e moda são 3 medidas de tendência central. O que são medidas de tendência central? São medidas que você faz usando o conjunto de dados, você toma essas medidas e essas medidas elas tendem a se localizar no centro do conjunto de dados se ele estiver ordenado. Então, elas recebem esse nome porque se você ordenar o conjunto de dados, essas medidas elas têm a tendência de se localizar no centro do conjunto de dados, ok? Então, essas são as medidas que nós vamos ver nesse vídeo. Bom, e para que nós tomamos medidas dos dados, né? Bom, tomar medidas dos dados é mais uma forma de tentar tirar informações dos dados, né? Até agora, o que nós fizemos? Fizemos gráficos, fizemos tabelas, analisamos frequência, analisamos se a série é temporal, geográfica, categórica. Então, a gente vai tentando explorar o conjunto de dados a partir de várias frentes, de várias formas possíveis. E uma das formas é essa que a gente vai iniciar hoje, a gente pegar o conjunto de dados, calcular medidas com esses conjuntos, com esse conjunto de dados, um conjunto de dados específico que está sendo analisado, e a partir dessas medidas, o que? Tentar tirar mais informações sobre os dados, ok? Hoje nós vamos focar em média, mediana e moda, mas tem muitas outras medidas que podem ser tomadas de conjuntos de dados. Vamos começar pela média. Bom, eu vou usar uma notação aqui que eu não sei se é de conhecimento de todos, então eu vou explicitar aqui. Esse símbolo aqui, né, ele significa soma. Então, toda vez que a gente colocar esse símbolo aqui, né, esse símbolo, ele significa soma. Então, se eu coloco esse símbolo na frente de qualquer coisa, quer dizer o quê? Soma essa qualquer coisa. E a média aqui, pra gente, tem uma notação específica, que é a barra. Toda vez que eu coloco a barra em cima de uma variável, significa o quê? Que eu peguei todos os valores dessa variável e fiz o quê com ela? Fiz a média. Então, se essa variável x, ela assume um conjunto de valores que gera uma série, os dados dessa série, quando são tomados a média, gera o x barra, que a gente chama, né? Que significa a média. Então, vocês conhecem a média, né? A média, ela é usada desde cedo na idade escolar de vocês para o quê? Você tem aí, por exemplo, 3 notas. Você quer gerar uma nota só dessas 3. O que você faz? Você soma essas 3 e divide por 3. Por quê? Porque você tinha 3 notas. Nesse caso, eu tenho aqui só a formalização disso que eu acabei de dizer, né? Então, x barra é o quê? A média. Então, a média é igual ao quê? Esse símbolo aqui, que significa soma. Então, eu somo todos quem? Todos os xis. Ou seja, o x, quando i vale 1, é o primeiro x. Quando i vale 2, é o segundo x. Lembra que o izinho é um contador? Lá do conteúdo de tabela de frequência, eu falei isso. xi. Então, eu somo todos os xis, né? x10 é o 10º valor, né? x15 é o 15º valor. Então, eu somo todos. Por que eu somo todos? Porque matematicamente, algebricamente, é isso que está escrito aqui, ó. Soma, esse símbolo significa soma. Soma o quê? Todos os xis. E depois faz o quê? Depois que você somou todos os xis, você divide por n. O que é n? É o número de valores, ou seja, o número de xis. No exemplo que eu falei anteriormente, você somou 3 notas e dividiu por 3. Por que dividiu por 3? Porque você tinha 3 notas. Então, no exemplo, n vale 3 e xi são os 3 valores das notas que você somou, né? E gerou aí a média das 3 notas. Então, esse formato que está colocado aqui é só uma formalização
do que vocês já conhecem por média, né? Então, essa é só uma maneira formal de apresentar. Então, vamos fazer esses exemplos aqui. Então, seguindo aqui nesses exemplos, nós temos, né, um exemplo A e um exemplo B, e vamos calcular a média usando aqui a nossa formatação, ok? Então, vamos lá. Bom, a média, a gente pode chamar de x barra aqui também, é a soma de todos os xis dividido pela quantidade de xis, ok? Então, eu tenho aqui que eu vou somar todos os xis. Meus xis são esses carinhas aqui. Então, vou colocar aqui 10 mais 14 mais 13 mais 15 mais 16 mais 18 mais 12. Então, coloquei todos aqui. Dividido por quanto? Por quanto que eu vou dividir? Bom, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, Nzinho vale 7. Então, essa é a conta que a gente vai fazer. Somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Vamos fazer aqui uma conta, tá? Então, vamos lá. 10 mais 14 mais 13. Vou fazer aqui só pra gente fazer mais rápido. Mais 13, mais 15, mais 16. Mais 18, mais 12. Ok? Deu 98. Então, 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. Ok. Então, eu vou pegar em 98 e dividir por 7. E esse vai ser o meu valor médio, tá? Então, 98 dividido por 7, 14. Então, olha só, se eu tivesse feito 7 trabalhos e tivesse tirado em cada um deles essa nota, qual seria a minha nota média? 14, ok? Então, é assim que a gente trabalha. Agora, vamos fazer esse exemplo aqui da letra B. Observe o seguinte, o exemplo da letra B, eu coloquei os mesmos dados daqui de cima, porém, eu acrescentei mais um valor, 100, ok? Então, de novo, a média é a soma de todos os valores dividido por N. Então, eu vou somar 10 mais 14, mais 13, mais 15, mais 16, mais 18, mais 12, só que agora mais 100. E como eu acrescentei um valor a mais, não são mais 7 números, são 8, correto? Então, quanto que dá isso? Dá 198 dividido por 8. Quanto que dá esse resultado? Vamos ver aqui. 198 dividido por 8. 24,75. Então, vamos analisar o que aconteceu aqui, porque mais importante do que fazer as contas corretamente é entender o que a gente está fazendo, né? Observe o seguinte, eu acrescentei um valor apenas e a média aumentou de 14 para 24,75. O que acontece aqui? Eu acrescentei um valor, mas não foi um valor qualquer, foi um valor muito longe, né, da maioria dos outros valores, correto? Então, coloquei 100, ele tá uma ordem de grandeza a mais do que os outros valores. Então, eu coloquei um valor muito maior e a média foi muito sensível ao acréscimo desse valor.
né? Ela mudou muito o seu valor. Então, a média, ela é uma medida que ela é sensível a valores extremos. Então, se você tem a maioria de um conjunto de dados se comportando de uma forma, mas se uma minoria se comporta de uma forma muito diferente, você tem que a média, ela é influenciada por esses valores mais diferentes da maioria, ou seja, ela é influenciada por valores extremos, tanto para cima quanto para baixo. Se no lugar de 100 eu tivesse colocado 0,1, a média também ia cair muito, ao invés de aumentar sensivelmente, aumentar consideravelmente. Então, a média, ela é sensível a valores extremos. Então, quando que a gente deve usar a média? A gente deve usar a média quando a gente quer que os valores extremos sejam considerados, ou seja, que a média realmente se sensibilize com esses valores extremos. Então, a média, eu vou anotar aqui, ela é sensível a valores extremos. Ok? Então, ela é sensível a valores extremos. Agora, a nossa segunda medida do dia, a moda, né? Eu não sei se muitos de vocês já viram esse conceito, né? Quem já viu vai relembrar, quem nunca viu vai tomar ele para si agora. Observe, a moda não é um conceito difícil. A moda simplesmente é o número com maior frequência num conjunto de dados, ou seja, é o valor que mais se repete. Então, a moda é o número que mais se repete num conjunto de dados. E aí, vamos no exemplo aqui para observar como é que a gente obtém a moda. Temos esse conjunto de dados aqui. Primeiro exemplo, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13 e 15. Qual é o valor que mais se repete aqui? Na verdade, só tem um que se repete, que é o 10, que se repete 3 vezes. Então, se a moda é o elemento com maior frequência, ou seja, o que mais se repete, a moda vale 10. É o elemento que mais se repete, é o elemento com mais frequência. E o que ajudou a gente a verificar isso? Foi isso aqui que eu escrevi aqui, ó. Ordenar os dados ajuda. Ajuda o quê? A identificar os elementos que de fato mais se repetem. Agora, no caso da média, que a gente acabou de ver, não é necessário não contribui em nada se nós ordenarmos os dados no caso da média. Mas no caso da moda, ajuda, tá bom? Vamos agora para esse exemplo B. Nesse exemplo B, eu coloquei os mesmos dados da letra A, do 7 ao 15 aqui, ó, do 7 ao 15, só que eu acrescentei um valor extremo, igual eu fiz lá no exemplo da média. Acrescentei um valor extremo aqui, 100 também, tá bom? Aí, vamos obter a moda. Bom, a moda é o elemento que mais se repete. Desse novo conjunto de dados aqui, qual é o elemento que mais se repete? Ainda continua sendo o 10. Então, perceba uma coisa aqui muito interessante. Aqui, a moda deu 10. Aqui, mesmo com um elemento a mais, muito diferente de todos os outros, a média permaneceu 10 também. Ou seja, qual é a conclusão? A moda, ela não é sensível a quê? A valores extremos, tanto superiores quanto inferiores. Aqui, se eu não tivesse posto 100, tivesse posto 0,1, a moda também ia continuar 10, correto? Então, a moda, ela não é sensível a valores extremos. Não é muito sensível, né? É lógico que se eu começar a botar muito valor extremo aqui, eles vão ficar dominantes, mas se eles seguirem sendo poucos, esses valores praticamente não vão interferir na média, na moda. Então, a moda, ela não é sensível a valores extremos. Então, esse é o ponto moda.
E aí, a moda, ela é muito visual, né? A gente consegue observar o valor da moda usando os gráficos de curva polida que foram mostrados lá no vídeo de curva polida, ok? O vídeo de curva polida que eu mostrei a frequência calculada. Não sei se o vídeo se chama curva polida ou frequência calculada, enfim. Mas é o vídeo que eu mostro as curvas polidas. E aqui ela se propõe, essas curvas, a demonstrar um padrão de curva que relaciona a variável com sua frequência, ok? Então, a gente viu, por exemplo, que essa curva aqui é o tipo de curva de sino, onde a maioria dos valores, frequência alta, estão nos valores do meio, e frequência baixa nas laterais, ou seja, os valores menores e maiores são pouco frequentes nesse conjunto de dados. E os valores centrais são mais frequentes nesse conjunto de dados. Então, nisso, a gente tem a curva com formato de sino, tá bom? A gente só pode fazer essa análise, gente, que eu iniciei aqui, que tá todo nesse papel, se sempre for embaixo a variável que está sendo analisada e aqui a frequência dela, tá? Não faz sentido essa curva se não for nessa conjuntura, variável e sua frequência, ok? Bom, e eu marquei aqui a moda. Por que a moda, nessa curva de sino, ela fica no meio? Bom, esse gráfico não é de frequência? Bom, aqui eu tenho o pico da frequência. Se a moda é o elemento de maior frequência, logicamente o valor da moda aqui na variável vai ser aquele valor que tem o pico aonde? Na frequência, correto? Então, a frequência, o valor de frequência mais alto, logicamente, vai denotar aqui do outro lado o valor de quem? Da moda na variável, ok? Agora, nesse caso aqui, cada valor tem sempre o que? A mesma frequência. Se cada valor tem a mesma frequência, tem algum que é mais frequente? Não, porque todos têm a frequência igual, todos são a mesma ocorrência. Então, essa é uma curva que a gente não tem moda, ela é amodal, ok? Não tem moda para essa variável aqui, ela não tem moda. Nem todo conjunto de dados vai ter uma moda. Todo conjunto de dados vai ter uma média, mas nem todos vai ter uma moda. Então, essa variável aqui, cujos valores têm essa frequência, que é sempre a mesma para cada valor, ele não vai ter uma moda, ok? Porque a frequência é a mesma para todo mundo, então não tem um elemento que mais se repete. Essa aqui também é considerada uma curva que não tem frequência. Desculpa, acho que essa aqui ela teria uma frequência mais alta que nesse elemento, né? A modal é essa daqui. Ela teria uma frequência mais alta nesse elemento, ok? Ou seja, os valores maiores estão de maior frequência, então aqui estaria a nossa moda. Aqui eu tenho uma curva chamada de antimodal, porque ela não tem tendência clara de moda, ok? As frequências aqui, elas podem ter uma tendência para cá e para cá, mas nós não temos aqui uma tendência clara de moda. E, na verdade, a parte central é que menos tem elementos. E o que acontece aqui é que tanto um conjunto de dados pode não ter moda, quanto ele pode ter mais de uma moda, se ele tem mais de um pico. Então, 2 picos geram 2 modas, no caso bimodal, 3 picos geram 3 modas, no caso trimodal, ok? Então, é assim que a gente visualiza a moda usando curvas polidas. E aí, nós vamos para a nossa terceira medida, que é a mediana, tá? Também não sei se alguns de vocês já viram, mas também não é um conceito dos mais complicados, mas demanda uma atenção, porque eu costumo ver muitos erros por falta de atenção no cálculo da mediana. Então, olha só. Para obter o valor da mediana, vamos ver qual é a definição dela. Primeiro, imagine que essa barra aqui é um conjunto de dados ordenados. Perceba aqui que, no caso da mediana, a ordenação dos dados é obrigatória, ok?
Então, a gente tem uma ordenação dos dados obrigatória. E o que que acontece? O que que é a mediana? A mediana é um valor tal que antes da mediana, você tem 50% dos dados. E depois da mediana, você tem os outros 50% dos dados. Ou seja, a mediana divide um conjunto de dados exatamente ao meio. E aí, mas divide ao meio no seguinte sentido: como esse conjunto está ordenado, aqui são os 50% menores e aqui são os 50% maiores, ok? E a notação para mediana é Mzão Dzinho, ok? E a mediana, né, aqui está definido formalmente. Ela divide um conjunto de dados ordenados. Perceba que eu frisei a ordenação, porque normalmente é aqui que reside o erro, os alunos esquecem de ordenar os dados. Então, é um conjunto de dados ordenados, e aí a mediana divide esse conjunto de dados ordenados aonde? Exatamente no meio. Vamos fazer um exemplo aqui, pra gente ver como é que isso fica. Observem. Nós temos um primeiro caso aqui na letra A, quando N é ímpar. O que que é N mesmo? N pra gente aqui vai ser sempre o número de elementos, que no caso aqui os elementos são esses números. Então, número de números. Né? Ficou repetitivo, mas é isso mesmo, número de números. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui sempre ordenar os dados. Ok? Vamos ordenar os dados. E aí, vamos lá. O menor é 2, depois vem 5 e 6, né? Depois, 9, é isso? 9, depois 10, depois 13 e 15, e 16 e 18. Ordenei os dados. Então, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, quanto vale N aqui pra gente? 9. Eu tenho 9 elementos. E, de fato, 9 é ímpar, como eu tinha dito que esse caso se tratava de um N ímpar. Então, eu tenho 9 números. E aí, como é que eu faço para tomar a mediana? Bom, a mediana é o elemento que divide o conjunto de dados ao meio. Se eu tenho 9 elementos, qual é a posição do elemento que divide o conjunto de dados ao meio? Posição da mediana. Eu ainda não estou calculando a mediana, estou obtendo a posição dela. Olhe bem, qual é a posição de 1 a 9 que divide o conjunto de dados ao meio? Bom, perceba que é a quinta posição. Por quê? Antes da quinta posição, quantos elementos você tem? 4. E depois da quinta posição até a nona, quantos elementos você tem? Outros 4. Então, o quinto elemento, ele atende essa definição aqui. Ele divide o conjunto de dados exatamente ao meio. Então, eu vou ao quinto elemento aqui da minha ordenação, que tá aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quanto que vale a mediana, então? Agora sim, o valor da mediana vale 10. Porque ele é o quinto elemento. E por que que o quinto elemento que eu tenho que tomar? Porque é a posição que antes tem 4 elementos e depois tem outros 4. Então, a mediana vale 10. E a posição da mediana é a quinta posição. São coisas diferentes. Se eu pedir o valor da mediana, é isso aqui. Mediana vale 10, tá bom? Então, esse é o caso quando o número de elementos, o número de números é ímpar. Mas e quando o número de números é par? Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. Como é que a gente faz?
Bom, independente de qualquer coisa, primeiro sempre vem a ordenação, ok? Então, o menor valor é 2, depois... Ah, não, já tá até ordenado, ó, 2, 6, 7, para facilitar, 10, 12, 13, 18 e 21, já está ordenado. Quanto que vale N? Nós já vimos, vale 8. Não tem um elemento central, porque N é par. Eu tenho, então, 2 elementos centrais, que são o quarto e o quinto. Porque se eu juntar o quarto e o quinto no elemento só, vamos pensar assim, antes eu tenho 3 elementos e depois eu tenho outros 3. Então, eu vou ter 2 medianas? Não, eu vou tirar a média desses 2 valores. Então, a gente já viu como calcular a média, soma os elementos e divide pela quantidade de elementos. Então, quanto que vale a mediana nesse caso? Nesse caso, a mediana vai ficar como sendo 11. Ah, mas não tem o número 11 aqui no conjunto de dados. Não tem problema, tá bom? Não precisa ter o valor aqui. Basta atender a definição, que é o quê? Antes desse valor tem metade dos dados, depois desse valor tem a outra metade dos dados. Mediana igual a 11. Antes do 11 tem metade dos dados? Tem, 10, 7, 6, 2. Depois de mediana igual a 11, tem a outra metade dos dados? Tem, 12, 13, 18 e 21. Lembrando que observar sempre a ordenação dos dados. Se eu não ordenar os dados, minha conta, minha análise estará errada. E um último exemplo aqui, pessoal, olha só. Eu peguei o mesmo conjunto de dados que estava aqui, ó, 2, 6, 7, 10, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21, 12, 13, 18, 21. E o que que eu fiz aqui? Eu acrescentei o 10, tá? Desculpa, eu acrescentei o 100. Eu acrescentei mais um valor, igual eu fiz nos 2 primeiros casos. Eu acrescentei um valor para ver como é que fica a reação da medida com respeito a um valor extremo. Então, 100 é um valor extremo aqui nesse conjunto de dados, não é? E aí, bom, eu tenho quantos dados aqui? Antes era par, n igual a 8, só que eu acrescentei um valor, então ficou n igual a 9, né? Ficou igual aqui em cima. Então, se n é igual a 9, a posição central é o quinto elemento, né? Agora tem um elemento central, não preciso fazer média. O elemento central é o quinto, que é o 12. Então, nesse caso, a mediana, 12. Então, perceba o seguinte, a mediana aqui, ela é um pouquinho sensível a valores extremos, mas não tanto quanto a média. Lembra que a gente colocou uma média, o valor foi para quase 24? Não eram os mesmos valores, mas eram próximos, e o valor subiu muito. E aqui subiu só, eu acrescentei desse conjunto de dados para esse daqui, eu só acrescentei o valor 100 e o valor da mediana aumentou só de 11 para 12. Então, a mediana, ela foi um pouco sensível a esse valor extremo, mas não tanto quanto a média, bem menos, né, na verdade. Então, a mediana, eu vou escrever aqui, ela não é tão sensível a valores extremos como a média é. Então, olha só, escrevi aqui. A mediana, ela não é tão sensível a valores extremos como a média é. A média, de fato, ela é a mais sensível a valores extremos e a moda, ela é a menos sensível. E a mediana tem um comportamento intermediário nesse sentido, ok? Bom, e para fechar, vou falar a respeito da posição relativa da média, mediana e moda usando curva polida. Então, retornando aí a curva polida, né, a curva de sino e as duas assimétricas, que elas podem assumir o formato de sino assimétrica também.
Quando a curva é simétrica, a curva da frequência, a gente tem o quê? Que a média acaba assumindo valores muito próximos, se não iguais, que da mediana e que da moda, ok? Então, quando essa curva de sino ela é simétrica, na curva polida, a gente tem uma questão que o valor da média vai ser muito próximo do valor da mediana, que vai ser muito próximo do valor da moda, se não iguais. Agora, quando a curva é assimétrica positiva, o que que é assimétrica positiva? É quando ela tem essa cauda maior para a direita. Pense comigo, se ela tem essa cauda maior à direita, significa que ela tem valores extremos maiores. Ela tem valores extremos igual aquele 100 que eu coloquei, então ela tem um pouquinho de valores extremos. Tá vendo que a frequência é baixa? Mas ela tem um pouquinho de valores muito altos, em contrapartida com esses valores baixos aqui, que pela cauda, a gente vê que essa cauda é muito mais curta e essa é muito mais longa. Então, você tem mais valores maiores, com certeza. Se você tem mais valores maiores, quem vai ser puxado para a direita aqui? Olha só quem tá aqui, x barra. Quem é x barra? Média. Então, a média ela é a mais influenciada por valores extremos. Então, ela vai ser puxada para a direita nesse caso. Então, a média ela vai ser maior que a mediana. A mediana vai estar num ponto... Aqui tinha que estar mais reto um pouco, né? No ponto, a mediana aqui embaixo vai estar com uma frequência intermediária. E com o pico da frequência, sempre vai estar quem? Moda, porque moda é o elemento que mais se repete. Então, quando eu tenho essa assimetria positiva, essa cauda do lado direito, eu vou ter esse caso aqui. Primeiro a moda, depois a mediana, depois a média. Então, moda vai ser menor que mediana, que vai ser menor que média. E, por fim, temos o caso oposto, que é quando a cauda está à esquerda. Se a cauda está à esquerda, quer dizer que eu tenho um tanto mais representativo de valores menores. Então, se eu tenho valores extremos aqui sendo puxados, quem vai ser influenciado de novo? A média. Só que, como os valores extremos agora são pequenos e não grandes, então, os valores extremos vão puxar a média para baixo. O pico da frequência, né? Sempre vai ficar a moda aqui, a moda, e a mediana no meio da história, como sempre. E a isso nós chamamos assimetria negativa, porque a cauda foi puxada aqui para a esquerda, jogando a média para a esquerda. E com isso, muda a ordem aqui, né? Que a gente tinha na assimetria positiva, muda a ordem. Fica aqui, na verdade, a média menor que a mediana. Então, pessoal, com isso a gente fecha o nosso conteúdo de média, mediana e moda.